Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Fala Saldanha? Vamos dar continuidade então aqui aos nossos relatos ufológicos. Hoje aqui com outro caso bem interessante que eu achei, a abdução de Travis Walton. Vamos lá, começando aqui mais um caso ufológico então. Na manhã de 5 de novembro de 1975, Travis Walton e mais 6 amigos foram até a Floresta Nacional de Sitgraves, no Arizona, podar árvores para o serviço florestal. Era uma quarta-feira como outra qualquer, até que eles testemunharam uma aparição que mudaria suas vidas para sempre. Naquele dia, o sol se pôs mais cedo, mas os homens continuaram a trabalhar até às 6 horas. E no caminho de volta para a cidade, uma luz clara iluminava o céu escuro, vindo de trás de uma colina adiante na estrada. Seu brilho amarelado ofuscava a vista, enquanto os lenhadores perguntavam o que poderia ser aquilo. Mike, ao volante, decidiu seguir a luz, até que ela finalmente se revelou. Meu Deus, é um disco voador. Os homens estavam diante de um objeto em formato de disco, de cerca de 2,5 metros de altura e 6 metros de comprimento, parado a poucos metros de altura do chão. Todos estavam paralisados, menos Travis, que saiu da picape e andou em direção à máquina. Ele não queria perder a chance de ver um disco voador de perto. Admirado, ele se aproximou mais e mais para conseguir ver todos os detalhes do disco de metal. O que o lenhador não esperava é que, ao se aproximar, seria atingido por uma luz forte que o acertou com uma grande descarga elétrica. Aterrorizados, seus companheiros o abandonaram e o solitário via a picape se dissipar no horizonte. De volta ao asfalto, Mike pilotava com adrenalina pulsando em seu corpo, como se cada segundo desperdiçado na estrada fosse crucial para escapar do objeto voador. Depois de um caloroso conflito verbal, decidiram voltar. Mas era tarde demais. Walton havia desaparecido, assim como a nave. Sem saber o que fazer, ou se alguém acreditaria com veemência naquilo que testemunharam, decidiram denunciar o caso para as autoridades locais. Porém, apesar da narrativa incomum, a história logo se espalhou pela região. Prontamente, grandes buscas foram organizadas, que contaram com a participação de policiais, profissionais da imprensa e ufólogos que residiam nas proximidades. Todos tentavam entender o que estava acontecendo. Conforme as horas passavam e nenhum vestígio era encontrado, a esperança por encontrá-lo ficava cada vez menor. Dentro da nave. De acordo com Walton, ele foi abduzido pelo OVNI. Quando voltou a si, estava cheio de dores pelo corpo, num enorme mal-estar físico. Nos primeiros instantes não se atreveu a abrir os olhos, tal era a dor. Finalmente os abriu e começou a distinguir as primeiras formas. Percebeu que estava deitado sobre uma mesa e viu um retângulo no teto, do qual saía uma luz difusa que iluminava a sala. Pensando estar num hospital e ainda com visão debilitada, ele sentiu uma pressão no abdômen e percebeu que 3 figuras, provavelmente médicos, vestidos de vermelho, colocaram um estranho aparelho metálico na sua barriga. Walton começou a achar estranha a cor das roupas dos médicos que o examinavam, quando recuperou a visão abruptamente. Olhou então melhor e ficou chocado. Não eram médicos que o observavam, mas sim pequenas criaturas com olhos escuros enormes. As suas cabeças eram desproporcionais em relação ao corpo e não apresentavam cabelos nem raiz ou orelhas salientes. As suas roupas eram constituídas por uma peça única, sem cintos nem qualquer tipo de adereço. Pareciam confetos, diria mais tarde. Assustado, Walton levantou-se rapidamente da mesa, empurrando uma das criaturas e fazendo o aparelho que estava na sua barriga cair no chão. Ele percebeu que os seres eram bem leves e fáceis de derrubar. Ao ver que as criaturas aproximavam-se para agarrá-lo, tentou então vencer a sua fraqueza, pondo-se de pé e agarrando um tubo transparente de cima da mesa. Tentou quebrar a parte de cima para poder ameaçar os seres, mas o objeto era inquebrável. Os seres faziam sinais de não, ou pare, para ele. Walton começou a gritar para as criaturas se afastarem. Depois de o encararem por alguns instantes, os seres saíram por uma porta atrás de si rapidamente, em direção ao corredor à direita. Walton, nervoso e apoiando-se numa bancada,
começou a observar os estranhos objetos do aposento à procura de algo melhor para se defender, caso as criaturas voltassem. Vendo que nada acontecia, decidiu também ele sair pela porta em direção ao corredor, onde não se via ninguém. Passou por uma porta à esquerda que dava para o que parecia ser uma sala, mas não se atreveu a olhar lá dentro. Tal era o medo. Mais à frente, outra porta, desta vez à direita. Walton abrandou o passo, na esperança de encontrar ali uma saída. Entrou numa sala redonda no centro da sala. Entrou numa sala redonda, e no centro da sala estava uma cadeira voltada de costas para a entrada. Aproximou-se e observou um estranho fenômeno. À medida que se aproximava da cadeira, as paredes da sala iam escurecendo. Quando chegou à cadeira, era como se as paredes tivessem ficado transparentes e ele pudesse ver o céu noturno. No braço esquerdo da cadeira ficava uma pequena alavanca e no direito um display luminoso com filas de botões coloridos. Decidiu então sentar-se na cadeira, pegando na alavanca à direita e pressionando-a para frente. Viu as estrelas todas moverem-se rapidamente para baixo, como se ele tivesse a conduzir a nave. Receoso, decidiu não tocar em mais nada. De repente, Walton ficou surpreendido pelo que viu na porta de acesso. Outro ser humano. O humanoide tinha uns 2 metros e vestia um capacete transparente. Era musculoso, tinha cabelos loiros compridos e vestia uma roupa justa, azul. Walton correu até ele e começou a fazer várias perguntas, mas o homem manteve-se calado. Depois, agarrou Walton pelo braço e o levou a outra sala. Ao chegar na outra sala, Walton viu uma mulher e 2 homens sentados. Eles estavam vestidos iguais ao ser que o acompanhava e, como ele, tinham feições e corpo perfeitos. A mulher tinha um cabelo mais comprido do que o dos homens, e eles não usavam capacetes. Walton continuava a falar, e a mulher e um dos homens pegaram em seus braços e colocaram numa mesa próxima, mas ainda com aquela expressão de compaixão e serenidade. Ele viu que eles não iriam responder a nada, então começou a gritar com eles. A mulher pegou um objeto que parecia uma máscara de oxigênio, mas sem tubo, e colocou no nariz e boca de Walton, que perdeu a consciência e só acordou quando estava deitado perto de uma rua, em Heber. Ao acordar, ele ainda pôde ver o objeto se distanciando. Quando as possibilidades já estavam quase escassas, o telefone de Alison Walton, irmã de Travis, tocou no começo da madrugada do 5º dia do sumiço. Do outro lado da ligação, Travis gritava desesperadamente para alguém resgatá-lo. Apesar de desconfiar de ser um trote, Grant Neff, marido de Alison, parte em direção ao local e encontra o cunhado deitado no chão, ainda do lado de dentro da cabine telefônica. Desnorteado e atabalhado, não conseguia pronunciar outras palavras a não ser sobre uns seres de pele branca e olhos enormes. A história de Travis Walton ficou conhecida como o caso de abdução mais bem documentado da história. Isso porque parte da experiência foi testemunhada por 6 pessoas, que inclusive passaram pelo teste do polígrafo, o detector de mentiras. Além de participar de diversos programas de TV, Travis ainda eternizou sua abdução no livro Fire in the Sky, lançado em 1978. Em 1993, o livro de Walton foi adaptado para um filme, Fire in the Sky, dirigido por Robert Lieberman, filme que quase não guarda semelhança com a narrativa original. Então aí a abdução do Travis Walton, uma história muito impressionante. A abdução foi testemunhada por mais de 6 pessoas.